O desempenho econômico brasileiro tem deixado muito a desejar. E tem deixado muito a desejar pelo seguinte: o Brasil cresceu rápido de 2004 a 2010. Nesse meio tempo, nós fomos de abundância de mão de obra a apagão. Nós tínhamos 12% de taxa de desemprego, hoje temos menos do que 5%. Por duas razões. A primeira, criamos muito emprego. Para ser mais específico, geramos 20 milhões de empregos desde 2004. É o número de pessoas que há a mais trabalhando hoje. Isso é ótimo. Só que não foi só por isso que o desemprego caiu no Brasil. O desemprego caiu no Brasil por uma segunda razão. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Taxa de desemprego no Brasil é de 5%. Portanto, qual é o percentual de brasileiros em idade de trabalho que não trabalha? Quem acha que é 5%, levanta a mão para mim. Quem acha que são 10%? 20%? 30%? 40%? Quem acha que brasileiro nenhum trabalha? Vi pouca mão até agora. Vamos lá. De cada 100 brasileiros em idade de trabalho, 44 não trabalham, mas não procuram emprego. Eles estão fora da estatística de desemprego. Sobraram 56. Dos 56, 53 trabalham ao menos 1 hora por semana. É o que é necessário para você ser considerado empregado para as estatísticas de desemprego. Sobraram 3. Esses 3 são os únicos considerados desempregados na estatística. Se você dividir 3 por 56, esses números estão arredondados, a gente tem a nossa taxa de desemprego. O que importa não são os 3, o que importa são os 44. Quem estão nos 44? Vários grupos. Alguns que não deveriam trabalhar, aposentados. É verdade que no Brasil a gente tem aposentado de 40 anos e eu gostaria muito que eles trabalhassem. Mas a maior parte não tinha que trabalhar mesmo. Segundo, estudantes universitários que só estudam e não trabalham. Que bom que cresceu muito o número de brasileiros que pode só estudar sem ter que trabalhar. Isso é ótimo. Terceiro grupo, gente que trabalha, mas não é remunerada. Pense em dona de casa. Trabalha e trabalha muito, mas não é pago. Ela está fora da estatística de desemprego. O grande problema é que o maior grupo não é nenhum desses 3. O maior grupo é o que a mídia chamou de nem-nem. Nem trabalha e nem estuda. Eu chamo eles de nhen-nhen-nhen, porque eles não estão fazendo nada. Esse grupo não só é o maior, mas o que mais cresceu. E é o que mais cresceu por duas razões. A primeira razão é a mais comentada, mas menos importante. Bolsa Família. Um programa que tem vários méritos e vários deméritos. Um dos deméritos é que esse programa, em lugares pobres, de custo de vida baixo e salários baixos, desincentiva o emprego. Em São Paulo, eu não imagino que ninguém deixe de trabalhar porque ganha Bolsa Família. Porque sobreviver com Bolsa Família em São Paulo podia muito bem ser uma prova olímpica. Agora, se você for pensar, sei lá no interior do Maranhão ou do Piauí, talvez o cara fala, bom, se eu não trabalhar eu ganho isso. Se eu trabalhar eu ganho um pouquinho a mais. Esticar a rede. A razão principal não é essa. A razão principal é auxílio-desemprego. E aqui eu acho que vale um outro dado. 2004, com 12% de taxa de desemprego, o Brasil gastava 10 bilhões de reais com auxílio-desemprego. A taxa caiu para 5%. Portanto, o gasto do governo brasileiro com auxílio-desemprego caiu também, não foi isso? Não, estamos no Brasil. Ele subiu para 45 bilhões de reais. Como é possível? Como é que a gente pode gastar muito mais se o desemprego é muito menor? Simples. Esses caras que, para a taxa de desemprego, não são considerados desempregados, são considerados desempregados para receberem auxílio-desemprego. E o processo de receber auxílio-desemprego no Brasil passou por algumas mudanças nos últimos anos. A primeira, muito justa. A parte burocrática para sacar o auxílio-desemprego ficou muito mais simples. E isso é ótimo. Se as pessoas têm direito, elas têm mais é que poderem usar. Só que isso veio com mais algumas mudanças. A primeira, o tempo mínimo de trabalho para alguém ter direito ao auxílio-desemprego caiu. A segunda, o tempo que a pessoa recebe o auxílio-desemprego enquanto desempregado aumentou. A terceira, aumentou o valor do salário-desemprego. Para ser mais específico, se você trabalhar 6 meses, você tem direito a 6 meses de auxílio-desemprego, trabalhou mais 6, tem direito a mais 6, criamos emprego em meio período no Brasil.
Isso aqui precisa mudar. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer, voltar a incentivar as pessoas a quererem trabalhar. Caso contrário, como é que uma empresa produz mais? Tem duas formas. Contrata mais gente ou aumenta a produtividade de quem está trabalhando. O ponto onde eu quero chegar aqui é, hoje nós não temos mais gente para trabalhar. Esses três aqui, os 5% de taxa de desemprego, não vai cair muito abaixo disso. Ou a gente convence quem hoje não quer trabalhar a trabalhar, ou a gente já tem a primeira limitação de crescimento aqui, que é o primeiro fator que explica por que temos crescido menos. Segunda coisa que a gente pode fazer é trazer gente de fora. E por que dá para trazer? Porque hoje o Brasil traz caminhoneiro colombiano, engenheiro espanhol, não vou nem falar em médico cubano, porque é até covardia. Mas por que é fácil trazer gente desses lugares hoje? Porque 85% dos jovens de 18 a 25 anos na Grécia hoje não têm emprego. 80% na Espanha, 75% na Itália, Irlanda, Portugal. Em outras palavras, hoje, em qualquer um desses países, tem alguém fazendo a mesma coisa que um trabalhador brasileiro, muitas vezes mais qualificado, ganhando menos, e que se você oferecer um emprego, ele vem. Por isso é que 1 em 3 empregos, no ano passado, foi ocupado por um estrangeiro. Só que 1 em 3 é 7%. Em outras palavras, não é o fator principal que vai fazer o Brasil crescer. Isso ajuda um pouquinho, mas é pequeno. O que me traz a seguinte possibilidade. Uma empresa pode crescer com ganho de produtividade, um país também. Agora, o que gera ganho de produtividade? Essencialmente, duas coisas. A primeira, ter uma equipe melhor organizada, melhor preparada, o que passa por educação, treinamento, e o Brasil nessa área fez um trabalho maravilhoso, não fez? Não. Portanto, não era daí que viria o ganho de produtividade. Mas tem uma segunda possibilidade. Mesmo que as pessoas não estejam muito melhor preparadas, se elas estiverem melhor equipadas, elas agora têm um aplicativo, um hardware, um software, uma máquina, um equipamento que aumenta a produtividade delas, aumenta a produção. E aí sim o Brasil fez um trabalho de automação brilhante nos últimos anos, não fez? Não. Portanto, o que tinha que acontecer e aconteceu foi muito simples. Ao contrário do que acontecia até a crise global de 2008, quando no Brasil subiam salário e produtividade, melhor dos mundos. Quando o salário sobe, a produtividade também, o que acontece? Mais dinheiro no bolso das pessoas, mais consumo, mais crescimento e não perdemos competitividade enquanto isso. Só que isso foi até a crise global. Na crise global, despenca a produtividade, ela se recupera na sequência, mas nos 4 anos de governo Dilma, ela não cresceu nada. Espera aí, se não tem mais gente para trabalhar e a produtividade não cresce, dá para um país crescer rápido como crescia antes? O Brasil estava condenado a não crescer. E eu falo isso com tranquilidade, porque todo santo ano eu publicava um artigo, quando saíam as projeções, não, nesse ano o Brasil cresce 5%. Eu falo, olha, se crescer metade está ótimo, porque não dá para crescer mais.